Independentemente da qualidade, Thomas Connectors, né? Que ninguém acertou falar o nome desse rapaz ainda, desse cidadão. Te agrada o fato de que surgiu alguma especulação, alguma notícia sobre contratações no Bahia? Ou, dada a qualidade duvidosa do atleta, era melhor que não tivesse acontecido nada? Rapaz, eu lhe falar a verdade, eu tô sendo indiferente, viu, Pedro? Porque, por mais que eu confie numa fonte que foi lhe buscar, inclusive, foi Sim. atrás de você, pra dizer, rapaz, tá rolando um Calma. negócio com o nome do Bahia. Vamos devagar com a frase, por favor. Eu não creio que isso é garantia, né, de que esteja rolando a conversa, porque associar, e eu não tô dizendo nem que ele tá inventando, tá, pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é que qualquer empresário, qualquer clube associar um atleta ao Bahia hoje, soa natural. É benéfico. Para E aí o jogo do que o empresário quer fazer. Exatamente. O Thomas Connect, ele é... Connect é resenha, viu, gente? Eu tenho que aprender a falar, a pronunciar certo. Falando sério, o nome dele aqui, ó... É Koneshi. Velho, é Conec... Connecting. Rapidinho. Vai falando aí que eu vou tentar... Ele não é um jogador que tem números expressivos, ele é um jogador que tem característica mais liberada, né? Pela esquerda. Pode ser aquele cara que vai, assim, competir com o Pulga por uma condição. Mas me chama a atenção, Pedro, e eu também trato com certa indiferença, até que a coisa evolua, é que não há uma... Como é que a gente pode dizer? Não há uma percepção de que essa posição é uma prioridade. Se a especulação fosse em torno de um goleiro, ou até de um centroavante, talvez ela tivesse mais atenção e talvez ela tivesse também uma aparência à distância. Aí complicou, diga aí. Ó, eu botei aqui no Google Tradutor pra gente ouvir, eu botei em inglês, mas eu vou colocar depois em espanhol, porque o cara é argentino, agora eu não sei que origem é esse sobrenome. Vamos ver aqui, ó. Konechny. Thomas Konechny. Fabrício Lima já tá mandando mensagem. Assim... Aí, o Google em espanhol tá pronunciando Contini. Contini não é, gente. Aí vocês querem acabar, pô. Isso aí é pra maltratar o alfabeto, né? Eu vou chamar de Connect por enquanto, mas o Tomás Connect, assim... Tomás. Há um sentido na negociação. Eu tô tratando como indiferente porque, primeiro, eu conheço pouco do jogador e, segundo, é uma posição de prioridade. Seria Contini. Contini. Thomas Contini. Em espanhol. Agora... Connecting. Ele é argentino. Ele tem dupla nacionalidade. Essa zorra desse sobrenome dele é polonês. Pera aí. Thomas Connecting. Vamos ver aqui agora, que agora o bicho vai pegar aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Polonês. Pra gente poder tentar falar o nome do rapaz aqui corretamente. Aqui, ó. Polonês. Vamos lá, ó. Vamos ver. Agora que ficou bom. Como é? Olha lá. Konefne. Aí, ó. Thomas Konefne. Se ele é argentino e polonês, esse sobrenome argentino não é. Tá mais pra polonês. Konefne. Então, ó. Konefne. Ok. Konefne. Pronto, Konefne. E vamos embora. Vamos em frente. O Tomás Konefne é um jogador aí, ele é beirada pela esquerda, então, assim, um jogador que pode, caso realmente venha, ser uma alternativa ou concorrer com o Eric Pulga, e existe essa carência. Não é a primeira carência identificada por todos, mas existe. Mas, repito, como é muito fácil associar o nome do Bahia às negociações, eu fico com aquele pé atrás. Percebi uma rejeição. Sim. Porque eu sei como o Pedro trata as notícias, a seriedade de Pedro, e tenho também confiança na forma como o profissional Leandro chegou para Pedro para falar sobre o assunto. Então, repostei e percebi as reações, né? E as reações da Claque, né? Que evidentemente é um jogador que não tem ali um holofote, aí foram buscar os números, são números modestos em termos de gols marcados. Mas bem rodado, inclusive, jogou no futebol norte-americano, espanhol, argentino, evidentemente. Mas não é por isso que eu não acho que vai servir, não. Não é porque a torcida não aprova. Até porque eu tenho mais... Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu desconfio, perdão, vou torcer tricolor, muito do que pode ser o Talisca aqui, caso venha. Sim.
O que não é provável. Eu repito, ele ganha mais no Fenerbahçe do que ganhar no Al Nassr. Para ele vir para o Bahia esse ano, ele teria que abrir mão de com muita certeza grana. de muita grana. Que o Bahia não vai pagar mais do que o Fenerbahçe, que paga mais do que o Al Nassr. Agora, você falou que houve uma rejeição, né, no primeiro Da momento torcida, aí da torcida com relação ao... Na minha bolha, né? Na minha resposta ao Twitter. Pedro, falando do Bahia, confirmar aí essa... Já já a gente vai receber a galera que vai falar do Mundial de Clubes, né? Então vai ter torcedor do Palmeiras aqui com a gente, vai ter torcedor do Fluminense, da Cheflu, aqui na bancada, e a gente vai abordar a Copa do Mundo de Clubes. Tem hoje 2 brasileiros em campo, né? Querendo continuar fazendo história, né? Já são os 2 brasileiros de melhor campanha na primeira Copa do Mundo de Clubes. Sobre o Bahia, Pedro, além do Tomás Connect ser uma novidade, e sim, é um jogador no radar do Bahia, tá? Não vou dizer a você que as negociações estão avançadas, que o Bahia está tirando um jogador do Racing, mas o atacante argentino / polonês do Alavés está sim dentro do raio de ação do Bahia, identificado pelo Bahia, um jogador que tem características muito à beirada pela esquerda, onde o Eric Pulga joga e tem hoje a titularidade absoluta. E as negociações estão acontecendo. O Bahia mira realmente o atacante argentino, mas dessa vez o nosso querido Tapioca foi assertivo, ele colocou o Pedro sem dizer. Parabéns, o Tapioca. Sport Clube Bahia está de olho, um novo nome para reforçar o setor ofensivo. Trata-se do atacante Tomás Connect, atualmente no Deportivo Alavés, da primeira divisão espanhola. A formação foi divulgada pelo repórter argentino, inicialmente o Leandro Adônio, e depois Pedro Santos, quem vos fala aqui ao nosso lado, confirmou. E tá aí. Vamos ver se o Bahia vai avançar. Eu não acho necessariamente que é um cara que vai dar errado por causa dos números. Se você pegar os números de William José no Spartak, não foi o Spartak? Foi o Spartak. Ele mal jogou lá. Ele mal jogou. Se for um jogador de beirada, mais voltado a contribuir com a dinâmica do jogo, ele pode ajudar bastante. Em 2023, no Godoy Cruz, foram 41 jogos, 9 gols e 3 assistências. Um bom número. Não é um número para centroavante, mas é um bom número. No Godoy Cruz, em 24, antes de ir para o Alavés, foram 20 jogos, 5 gols e 5 assistências. E aí sim, no Alavés, ele não conseguiu performar 24 jogos e 1 gol. No bafc.com.br, olha só, a gente tá vendo aí que foram poucos gols, quer dizer, apenas 1 gol em 24 jogos. E esse gol foi marcado na temporada passada. Não foi nem nessa atual temporada de 24/25. Agora ele jogou na seleção de base da Argentina com 20 gols, 22 jogos e 9 gols. Assim, velho, é claro que os números base não são... tem tempo, né? Claro que não são números animadores, mas assim, é um jogador que, velho... É incógnita, velho. É uma incógnita. Pode ser uma aposta. Também foi Mingo era incógnita. O pessoal vai dizer assim, mas Mingo, coisa alguma. Ninguém sabia de Mingo. Não, ninguém sabia. E outra coisa, Mingo veio do Alguém vai dizer Arthur Salles também é uma incógnita. Pode ser. É isso. Incógnita é isso. Incógnita pode ser um Arthur Salles quando a bola rolar. Ou pode ser o Mingo. Pois é, exatamente. Então... O cara pode, de repente, desabrochar, né, o futebol dele aparecer. E o cara com 27 anos, o cara pode muito bem ainda tá chegando em seu auge. Pois é, principalmente da ponto de vista técnico. Vai lá. Mas assim, não é um jogador que o torcedor do Bahia vai olhar e dizer assim, era aquilo que a gente precisava. Não. Até porque não é nem a posição mais carente do Bahia. É uma posição que a gente identifica necessária, né? Se você concorrer com o Eric Pulga, dar alternativa ao Eric Pulga, né? Mas não é aquela que a gente identificou com prioridade, ele considerando goleiro, pela questão técnica. Volante pela questão de lesão, né, do Eric, que é um jogador versátil. E a própria questão do centroavante. Ainda não há uma definição de valores, tá? De valores, mas o Racing entrou nessa disputa pesada e o Racing não só soube do interesse do Bahia depois. Pelo que ele me falou aqui, o Bahia primeiro contactou com os representantes do Tomás para depois o Racing entrar na jogada e por isso que o Racing entrou mais forte, né, querendo aí 100% dos direitos econômicos do jogador. Eu até convidei o Leandro Belli para estar aqui com a gente hoje, só que ele disse que pelo horário ele não poderia porque estaria trabalhando e qualquer outra novidade ele poderia me passar. Eu vou inclusive mandar uma mensagem aqui para ele com relação... sobre o trespasso, né, de Tomás,
e a gente pode aguardar aqui ao longo do programa, caso ele responda se tem alguma novidade por lá. Mas é isso, a própria informação foi confirmada pelo empresário do jogador e Bahia e Racing estão disputando esse atleta. Inclusive, ele até falou que a torcida do Racing, de um modo geral, também não foi muito fã do Tomás Konechny, não, porque os números não são animadores. E aí eu volto a dizer, por mais que ele esteja na primeira divisão espanhola, no Alavés, é o Alavés. Ninguém para assistir jogo do Alavés. Né? Então, assim, a gente também tem que acreditar no trabalho que está sendo feito de scout do Bahia, que já encontrou algumas peças interessantes. E aí, velho, e outra coisa, só não vale dizer o Cowboy Spike dizendo aqui, ó, Racing não é ninguém. Racing é o atual campeão da Sul-Americana. Isso. Né? Classificado para a Libertadores, um dos grandes times exatamente. da Argentina. Então, é importante que a gente também entenda que é um processo e que outra coisa. Nesse mundo do futebol, Cássio, algumas negociações são feitas como apostas mesmo. Olha, me chamou a atenção, sabe? Um jogador que pelo custo-benefício pode render algo importante para o clube, sabe? Teve torcedor que ressabiou quando o Bahia comprou Pulga. Foi. E olha a Pulga aí dando resultado. 18 milhões em Pulga, aí hoje é o quê? Só 18 milhões em Pulga, foi barato, já está se pagando. Então é importante também que a gente entenda que alguns jogadores chegam aqui sem nenhuma expectativa e esses tendem até a dar mais certo. Quando você coloca a sua expectativa lá embaixo, não tem aquela frustração toda, né? Exatamente. E aí, e talvez a expectativa continue sendo alta, porque se identifica jogador, sempre jogador que está no hype, né? Jogador do mainstream, jogador que pode chegar e causar um impacto no anúncio. Né? Isso é bem natural. Mas é isso. São atletas que eu gostaria de ver em campo aqui, antes de sair, dizendo que não presta, né? É a melhor coisa a fazer. Dificilmente o Bahia vai investir tanto em um setor de scouting para você mapear atleta que não vai saber chutar uma bola. Então, vamos aguardar um pouquinho e ver se vai funcionar. Acho que o Bahia errou alguns casos, sim. Né? O Arthur Salles é um exemplo clássico para mim. O próprio Cicinho, Cicinho foi um negócio dramático. Mas também acertou. Então, esperar um pouquinho aí para saber o que vem, se vai concretizar ou não. Matheus Coutinho tá dizendo, tá com um cheirinho de Oscar Ruiz. Oscar Ruiz não foi ainda na gestão do Grupo City, né? Não, ainda não. O Wesley Santana, ainda tem Juba que veio de grátis. O Honório Sobral dizendo, sonhou com Talisca e acordou com Tomás. O Rafael TP dizendo Talisca que o continua Garcês... achando muito difícil. Garcês, do canal Sudaca Brasil, disse que seria uma baita contratação do Bahia. Já tem outra pessoa fazendo uma outra avaliação do Tomás. Não dá, Cássio, pra gente dar um atestado desse jogador. Você conhece? Eu também não. É isso. Então, assim, se vier a ser concretizada essa negociação, velho, esperar. E aí o meu amigão fala aqui, o Thiago, o editor, vai ser decepção da galera porque esperavam Talisca. No momento, tem que lembrar que o Bahia não precisa de um titular pra Pulga e sim um jogador que possa ser útil na chance que tiver. Tipo isso mesmo. E o Bahia não pode ficar refém da expectativa da torcida em cima de Talisca, né? Ou seja, você vai prestar jogador que chegar se for do naipe Talisca pra cima ou se for o Talisca, entendeu? Isso acaba acontecendo. Aí o Bahia vai ter que saber lidar com isso. O Caio Kassev, lá de Hamburgo, Márcio Martins disse ontem na resenha das 6 que é chance zero para Talisca. Eu acredito muito pouco na vinda de Talisca, muito pouco mesmo. Não acho que isso vai acontecer agora. Como eu expliquei, ele tinha que abrir mão de muita coisa e o Bahia teria que querer muito. Não acho que é o caso agora, sabe? Boa tarde, Lenda. Chegando aqui agora, aprendi a não contestar antecipadamente contratação de scout. Após lembrar de Gustavo Gomes, chegou no Palmeiras tendo feito menos de 5 jogos no Milan. Excelente lembrança. Gustavo Gomes, quando chegou no Palmeiras, todo mundo torceu a boca. Paraguaio, foi pro Milan e não vingou. O cara não vingou no Milan, vai vingar no Palmeiras. Olha o tamanho de Gustavo Gomes na história do Palmeiras. Pois é. Sabe? Então isso aí é importante mesmo. O comentarista PH destacou com muita propriedade, né? Trouxe aí um exemplo clássico de que, às vezes, você quer ver um exemplo maravilhoso? Gabigol. Gabigol saiu do Flamengo, foi pro futebol europeu. Bateu certo lá? Saiu do Santos. Desculpa, saiu do Santos, foi pro europeu. Bateu certo lá? Não, ele fez acho que 2 gols na Europa. Na Internacional, Benfica. Não vingou. Aí o Flamengo, o Brucutu trouxe. E olha o que Gabriel fez no Flamengo. Se você olhasse, vamos lá? Os números de Gabriel na Europa e dissesse assim, tá vindo aí um atacante pro Flamengo, fez 2 gols em 2 times. E aí? O Flamengo naquele momento estava tentando o Pablo, do Atlético Paranaense, que tinha
vencido a Copa Sul-Americana naquela ocasião. E aí não conseguiu, trouxe o Gabigol. Em 2019 o Gabigol chegou. Aí o Danilo Coelho, o Gabigol na Europa era Gabigost. O Anderson Nascimento, vocês ainda não se acostumaram com os modos operantes do City. Pois é. E o todo dia um gol do Bahia. Reserva do Alavés. É, velho, tudo bem, mas... Você viu Defensa e Justiça contra o Vitória, irmão? Pois é. Mingo tava naquele time. Isso. Só pra te lembrar. Mingo tava naquele time. Só pra você lembrar. Assim, uma lembrança, né? De repente pode lhe ajudar.